Olham lá, vamos ler esse texto que eu quero antes de a gente pular de assunto, que é o Malaquias 3 lá. Porque vamos usar esse texto aqui, né, também. É tanta teologia errada nesse texto, misericórdia. Ó, essa passagem de Malaquias, que vai falar sobre questão de... Porque a essência aqui dessa passagem começa no verso 6, vai até o 12, tá falando de intimidade para com Deus. Tá falando de intimidade para com Deus. Então põe isso na mente sua aí, que esse é o assunto aqui. Começa dizendo assim, porque eu, Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filho de Jacó, não sois consumidos. Deus é imutável. Sim. Começa por aí. Isso lembra o quê? Das promessas que ele fez a Abraão, Isaac e Jacó. E o mesmo Deus que prometeu lá, ele sustenta isso na história. Por isso que o povo de Israel não foi consumido, destruído definitivamente. Porque ele fez uma aliança, ele não pode voltar atrás da sua palavra, vocês estão guardados pela misericórdia. Né? Até uma das coisas lá em Levítico 26, fala assim, quando vocês estiverem no cativeiro, porque vocês pecaram, porque vocês erraram, etc. Ore para me lembrar da aliança que eu fiz com Abraão, Isaac e Jacó. Por quê? Porque ele é fiel às suas promessas. Ok. Aí ele diz, desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardaste. Tornai-vos a mim e eu tornarei a vós, diz o Senhor dos Exércitos. Quer dizer, é intimidade, relacionamento com Deus, ele quer intimidade com o povo. Aí o povo sarcasticamente pergunta assim, mas vós dizeis, que havemos de tornar? Em outras palavras, o que eu fiz de errado? Eu tô distante do Senhor como? Quando? Que horas que eu tô sabendo? Aí ele dá um exemplo. Ele fala assim, então, tudo bem, vocês acham que vocês são o melhor amigo meu aqui? Vamos tirar a prova dos 10. Roubará o homem a Deus? Daí ele já toca na feridinha dos caras. Não tocar, ele vai fundo. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Quer dizer, rouba e ainda questiona, eu roubar? Não sei de nada. Nos dízimos e ofertas, nos dízimos e nas ofertas alçadas. Então veja bem, por que isso é importante? Porque no contexto do Antigo Testamento, e todo o livro de Malaquias vai tratar sobre isso, né? O povo não estava fazendo as coisas certas no que diz respeito diante de Deus. Ele estava levando, conforme o capítulo 1, animal coxo, cego, etc. O sacerdote estava fingindo que nada estava acontecendo, ele estava deixando passar. Eles tinham o melhor lá no rebanho, mas eles levavam o pior. Quer dizer, detalhe, a oferta que eles levavam lá, porque isso aqui é um ponto também que era legal esclarecer, porque quando a gente fala dízimo e oferta, lá todo mundo ofertava em Israel. Não tinha essa coisa assim, mas eu sou pobrinho, não dá pra ofertar. O caso lá do José e Maria lá, né? Que levaram a pombinha lá. Tal. Por quê? Exatamente. Se você não tem, você leva oferta de cereal, você leva uma pombinha, você ou uma leva... rolinha, ou carneiro, cabrito, exatamente, bote, mas todo boi. mundo oferta. Sim. Não tem pra onde você correr. Porque fazia parte da liturgia do culto, fazia parte do entendimento deles de entender o pecado, né? Eu tenho um pecado, eu preciso sacrificar. E uma coisa interessante, você lê isso no livro de Levítico, eu passei pela leitura hoje, estou em Levítico, a questão é, quando eu tenho um animal, se eu oferecer fora do arraial, eu sou cobrado por isso. Eu tenho que oferecer onde? Lá no tabernáculo, como um ato de gratidão a Deus. Não, mas eu não quero, eu vou oferecer fora do arraial. Então vamos dizer, se será extirpado do povo, porque o mandamento é, trazei. Trazer para algum lugar, trazer para alguém. Não é ausentar do ambiente de culto, porque eu vou fazer escondido aqui, vou sacrificar aqui mesmo, pronto. Não. Inclusive o sacrifício servia também para quem? Para o sacerdote. Sim, então, é aí que mora o para o sacerdote, o sustento é para o sacerdote. Quando o cara não tá ofertando aqui no contexto do Antigo Testamento, você pressupõe o quê? Esse cara tá adorando a quem? Porque se ele não tá sacrificando aqui, ele não tá reconhecendo o pecado, ele não tá trazendo oferta, não tá fazendo nada, esse cara é crente. Porque no contexto... Ou é crente demais que ele precisa oferecer. Porque lembra do livro de Juízes, capítulo 17, 18? Tem um sacerdote lá, o tal de Mica. O levita lá que tá perdido andando de cidade em cidade. Que nem ele... tá andando de cidade em cidade. Se você ler lá o texto de Josué, eram 48 cidades destinadas aos levitas. A cidade que ele tava lá, que ele vai chegar na casa de Mica e tal. Mica vai oferecer lá um salário pra ele, depois ele vai mudar de coisa, vai para os danitas, vai oferecer uma quantia maior. Exatamente. Por que ele tá indo de cidade em cidade? Porque o povo, lembrando, naquele contexto o tabernáculo estava em Efraim, estava em Siló. E o povo tinha dentro de casa um altar, que é o caso de Mica.
Eles criam no Deus de Israel, mas eles no quintal da casa, no fundo da casa, tinha um altar dedicado aos deuses. Claro. Quer dizer, o cara que tem um altar dedicado aos deuses dentro de casa, ele não vai no templo. Não precisa. Ele não leva, quer dizer, ele não tem relacionamento com Deus, ele não cumpre o seu papel de ofertar e ainda atrapalha o sustento do levita. Sim. Porque o levita sobrevivia disso, lembrando que os levitas, uma tribo inteira era sustentada pelo povo de Israel. Eu tenho que entender que a única tribo que não teve possessão... Não tinha terra. Tem que até tomar cuidado com essa palavra possessão, senão alguém vai pensar que possessão é questão espiritual. Mas não, possessão de posse. Era a única tribo. Pode ver, Dan, Benjamim, Sacar, Gad e tal, todas as tribos no seu devido lugar. A tribo de Levi não. Então quem financiava isso aí? Quem que sustentava? Se eram 12 tribos. Então 11 tribos sustentavam uma. E para o quê? Para que essa tribo, essa única tribo, pudesse levar toda a nação à vida espiritual. Quem ensinava a lei? Os levitas. Quem cuidava do templo? Os levitas. Quem que tinha Quem acesso... que sacrificava? Os sacerdotes. Quem que tinha acesso ao Santíssimo Lugar no dia da expiação? Não. O sumo sacerdote. Ele é o quê? Ele é levita. Você ele tem... de Levi. Então, se uma coisa sai, no contexto do Antigo Testamento, se uma coisa saísse do script, todo mundo era abalado. Efeito dominó. Todo mundo era abalado. Aí Deus está dizendo assim, vocês não têm intimidade comigo, nem relacionamento comigo, por quê? Porque vocês estão negligenciando aquilo que é essencial para o seu relacionamento comigo. E é uma coisa simples de entender. Não é uma coisa que eu tenho que chegar pra Deus. E aí? Eu não pergunto pra Deus, hoje o senhor quer um bode ou um carneiro? Eu já sei. O que eu tenho pra dar? Eu vou lá no curral, o melhor bode, o mais bonito, o mais gordinho. Vamos dizer, mas é o mais fofinho que tem, porque é o mais que eu mais gosto dele. Não interessa. Não é seu. Senhor, é isso aqui que eu vou te oferecer. Sim. Pensa num Deus alegre. Olhando de cima, exatamente. É desse jeito. Isso alegra Deus, porque vocês estão entendendo o que eu quero. E Deus é bem explícito. Eu quero assim. Não, e quando você lê Malaquias capítulo 1, Deus chega a dizer assim: pega isso que você está me oferecendo, que é o pior, dá para um governador. Para ver se ele aceita. Para ver se ele vai aceitar. Se um humano vai aceitar. Se o humano não aceita, que dirá eu que sou o Santo dos Santos? Então. Quer dizer, se a pessoa não entende o sentido, ainda ele continua, né? Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós e toda a nação. Aí entra o texto que é conhecido. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Não é levar no asilo, não é levar lá no lar, no orfanato, não é levar lá, não sei lá na onde, no sopão da cidade. Trazer o dízimo é pra igreja. Porque tem gente dizendo, eu não vou dar dinheiro pra igreja porque eu não sei pra onde vai o dinheiro. Então você não é, meu filho, dízimo só tem um lugar pra você entregar dízimo, é na igreja. Se você quiser fazer caridade, você pega outro dinheiro e vai fazer caridade. Por exemplo, olha como que é interessante essa questão. Mas não vai dizer que isso é dízimo que você está fazendo. Essa questão de entregar o dízimo, entregar a oferta no altar, porque o certo é levar até o altar, o gasofilaço. Era assim, então seria bom se mantivéssemos esse padrão. Tem algumas denominações que são assim. Você leva até lá. O que fala? Se você levar, se você tiver alguma coisa contra o teu irmão, vai até ele, reconcilia-te com ele, dá um abraço nele, dá um beijo nele. A coisa do dízimo de oferta é tão profunda que o pessoal acha que é fácil. Ósculo santo, vai lá, dá um beijo na bochecha dele, ósculo sagrado na bochecha, hein? Senão o camarada é um caso de uma irmã, ele apela e vai dar problema. Aí o que? Depois você vai oferecer. Aí a questão de Malaquias. Quando, Miqueias, eu começo a entregar o coxo, aquele que tá cheio de verrugas, o verrugoso, o sarnento, o cego, o que não tem mais o rabinho, porque ele enroscou na cerca e perdeu o rabinho. O cotô, ele é cotô. É o pincher, cara, o rabo do pincher, coitado. Uma perna é mais curta do que a outra. É cego, tem uma orelha cortada. Ou senão é igual aqueles filmes lá que cego 2 cabelos. O que eu faço? Quando eu pego esse sacrifício, que poderia ficar pra mim, eu vou fazer um churrasco hoje. Eu vou lá e pego, já que eu não posso entregar isso pra Deus, então eu vou fazer um churrasco de um bode manco. Mas não. Quando eu pego o bode manco, o bode manco, a vaca manca, o bezerro manco, entrego, o que isso significa? Que eu estou longe. E quanto mais perto eu entendo o que é que Deus quer. Quanto mais íntimo eu entendo, opa, Deus quer o meu melhor, porque Ele já determinou quando eu estou longe. Hoje é dia de sacrifício. Hoje? Mas não é, hoje não pode ser. Hoje eu não vou. É a mesma coisa. Por que ninguém fazia algo no sábado? Deus determinou o sábado, é o momento de você descansar. Não, mas é o teimoso. Não, hoje eu vou fazer. Moisés, tem gente colhendo lenha lá, pegando lenha lá no dia de sábado. O que Moisés falou? Traz aqui. Você é surdo? Você entendeu a lei?
Você entendeu o que Deus falou? Eu tô falando numa outra língua aqui. Não, mas sabe como que é? É que a dona Maria lá, minha esposa, ela quer assar um bolo e não tem lenha. Mas ele falou, o problema é dela, ela sabe que não pode fazer hoje. Amanhã ela assa o bolo. Hoje não come, hoje ninguém mexe. Ninguém mexe com lenha. Até o maná era colhido Duas em vezes. dobro É, antes do sábado. porque o sábado para os judeus começa na sexta-feira. Né? Sim. Às 18 horas de sexta, de amanhã, já é o sábado dos judeus, porque a questão, Sim. o nosso é lunar, o deles é solar. Uhum. Então Deus já deixou explícito, numa linguagem clara, mas mesmo assim, aí eu vou dizer, a maldita teimosia, que a teimosia não é uma coisa, ela tende o quê? Não, mas vai lá no curral, pega lá, quando eu dou o bode manco, significa que eu estou longe de Deus. Quando eu dou o bode sadio, é que eu entendi o que Deus quer de fato no tocante ao sacrifício. Uhum. Pode acontecer isso na vida espiritual hoje? Pode. Um culto manco, Nossa, um ambiente as aplicações são inúmeras. manco. Por quê? Eu não estou nem aí. Aí olha como que é interessante pra gente. Deus falando, eu abomino as vossas assembleias porque não me dão prazer. E que isso é pesado pra gente. Uhum. É Deus olhar de alto a baixo. Vocês se reuniram pra quê? E no ambiente na assembleia em si, tem um momento do ofertório, tem um momento de louvor, tem um momento de palavra, tem um momento de testemunho. Então eu preciso entender isso. Malaquias está dizendo que eu preciso me aproximar de Deus. Intimidade. Oséias 6:3. A questão aqui também de... A gente tem que tomar cuidado com algumas coisas que a gente fala. Trazei todos os dias a casa do tesouro para que haja mantimento da minha casa e depois fazei prova de mim e o Senhor dos Exércitos, se eu não abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos venha maior abastança. Pergunta que eu faço. O Deus que está falando no verso 6, eu, Senhor, não mudo, ele vai falhar aqui? Não. E o que é esse ser? Então essa ideia, até mesmo de fazer prova de mim, é ilógico em relação a Deus, porque ele não vai deixar faltar. Sim. E o que é esse ser aí? Se eu não abrir as janelas do céu. Se eu não O abrir. ser condicional. Faça isso pra você ver se eu não vou abrir. O ser condicional. Uhum. Lembra lá? 2 Crônicas 7:14. Ser o meu povo que se chama. Faz isso. Uhum. Condicional. Pra ver se eu não vou fazer o restante. E aqui é uma promessa. É algo que ele deliberadamente vai fazer. Sim, Ele pode mudar? Não, ele vai fazer. Como é que eu entendo o final do versículo de número 10? Tragam dízimo à casa do tesouro e vocês vão ver se eu não vou abrir a janela do céu. Porque o ser condicional. A obediência. Até mesmo te livrar aqui depois das pragas, né? Repreender devorador, lá. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa ali o Senhor Quer dizer, ainda todos hão de saber que eu sou Deus para fazer cumprir as minhas palavras. Acabou. Isso é promessa. Tem que uma aposta aqui. Só que tem que fazer o que a Bíblia está ensinando. Condicional. O ser condicional. Trazer o dízimo a cada tesouro. Você vai ver o que Deus vai fazer.